Ah, tá. Vou esperar, né? A galera tá chegando. Ih, Patrícia. Patrícia entrou. Paticultura. Hebe. Teresópolis. Olá, olá, a galera tá chegando. A galera tá chegando. Liana, Saquarema também. Tem Rio, tem Saquarema. Hudson, Hudson Glória de Seropédica. Olá, Hudson. E o Thales, meu primo, entrando aí. Boa noite. Olá, Liana. Saquarema, Rosa de Natal. Hudson. Olá, olá. Valeu, Thales. Oi, Rosa. Natal na área. Rio Grande do Norte. Rodrigo. Olá, Rodrigo. Anderleia também, minha prima. Anderleia, as quentinhas dela, uma comida maravilhosa. A Liana. É Araruama, achei que era Saquarema, Liana. Desculpe, é tudo região dos lagos, Liana. Olá, Rodrigo, Rua 11. Menezes. Júlio Molina. Me ajuda aqui que ele chegou. Vai. Aqui. O que eu faço? Clica nele. Ui. Isso aí. Aonde? Olá, Júlio está chegando aí na área. Olá, boa noite, tudo bom? Olá, Júlio, tudo Aumenta bem? o som aí, seu som não está saindo. Fala de novo. Não está saindo? Tá, agora tá perfeito, perfeito agora, perfeito. Sabia que estava, que o meu técnico aqui, parceiro, já deu uma ajuda aqui. Tá bom aí para você? Tudo ótimo, melhor agora. Então, deixa eu fazer uma apresentação aí. A galera está chegando. Vamos começar falando e a galera vai chegando, não é isso, Júlio? Exatamente, é assim que funciona. Então, gente, boa noite, galera. Eu sou Ronaldo Damas, artista bailarino, produtor cultural, representante pelo Colegiado Estadual, membro do Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro, representante pela Baixada Fluminense. O colegiado é um coletivo com o objetivo de propor ações de políticas públicas voltadas ao segmento da dança. Esse coletivo é regulamentado pela Lei 7.035/2015, que é a lei que fica estabelecido o Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, onde todo segmento cultural deve compor o seu fórum de deliberação e compor o seu colegiado estadual.
As lives produzidas semanalmente têm o objetivo de contribuir para o segmento da dança e para a população em geral. O meu convidado de hoje é essa figura aí, talentosíssima que vocês já estão vendo, Júlio Molina, que é sócio fundador e head de produtos da Think Dance Experience e criador do método de dança Júlio Molina. Conversaremos sobre como atrair novos alunos para a sua aula de dança online. Nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos entrando nas casas das pessoas, né, Júlio? Sim. Com as nossas aulas, e as pessoas também vêm até a nossa casa, né? Exatamente. Eu vou te pedir, eu acho que o meu som está perfeito, ninguém reclamou dele, mas o seu som está muito baixo. Eu estou conseguindo te ouvir e entender tudo, mas o seu som está um pouquinho grave e baixo. Tá? Dá uma verificada aí, por favor. Mas eu estou te ouvindo bem. Mas teve alguém que comentou aí embaixo que não ouviu direito, é melhor que as pessoas também te ouçam, né? Melhorou agora? Enquanto ele vai... Fala, por favor. Melhorou agora? Quando você se aproxima, você chega mais à frente, aí melhora. Mais à frente. Então eu vou tentar fazer assim. Isso, melhorou um pouquinho. Tá ótimo. Tá ótimo. E entrou a Isabela aí, ó, uma aluna minha que eu faço coach dela. Tem 11 anos, passa em todos os festivais, ela fez a sua aula lá no X-Dance. Oi, que bom. Entrou o Ramires também aí, lá de Pedro da Aldeia. Ramires foi da escola junto comigo, gente boníssima. Então, Júlio, para começar, eu gostaria, antes da gente entrar no assunto, que você falasse rapidinho como começou a sua história com a dança, onde você começou, para eu entender e para a galera também entender um pouquinho. Então, vou tentar resumir aqui. Já são quase 30 anos de dança, então é complicado. Mas eu comecei a dança urbana a praticar nos bailes, que a origem da dança urbana era nas festas. Daí eu fui para a Escola de Dança de Nova Iguaçu, que é uma escola tradicional aqui, já antiga, acho que muitos conhecem. Que é a Escola de Dança de Nova Iguaçu. Aí eu fui montando grupos, fui fazendo cursos, fiz cursos com Marcelo Cirino, fiquei na Escola de Dança de Nova Iguaçu estudando outras danças, além da dança urbana, como o sapateado. Depois eu tive a oportunidade de ter contato com dança contemporânea, participei de alguns espetáculos de dança contemporânea, inclusive com alguns coreógrafos de fora, coreógrafos ingleses. Enfim, sim, fiz parte de espetáculos também de coreógrafos renomados aqui do Brasil. Enfim, e comecei a ministrar aulas também, já há pelo menos uns 20 anos. E até chegar, vou pular muita coisa aqui, porque senão não dá. Até eu chegar a pesquisar marketing, foi justamente porque eu comecei a me incomodar com os resultados que eu tinha e também com os resultados que eu via dos outros profissionais com relação a turmas vazias, né? E eu lembro que eu fiquei muitos anos numa escola de ponta, muito conhecida no Rio de Janeiro, numa área nobre, que é o Recreio, e lá também a maior parte das turmas eram muito vazias, tanto que essa escola depois ela fechou, ela tinha seis ou sete salas, a sociedade fechou, acabou essa escola praticamente. Recentemente acho que eles reiniciaram em outro local, mas a escola mesmo fechou, porque justamente, por quê? Por que ela fechou? Não foi agora com a do corona, isso foi há anos. Porque ela vivia com as salas vazias. Quando eu comecei a estudar marketing, lá eu tinha uma turma de 4 alunos, esses 4 alunos viraram quase 80. A diferença. Então foi onde culminou a eu entender, mas se eu aprendi um pouquinho sobre marketing, eu fiz minha turma de 3, 4 alunos virarem 80, o que pode acontecer se eu estudar mais? Aí eu comecei a me interessar mais pelo marketing, querer estudar profundamente. Aí, além da sala de aula, eu consegui ter mais alunos em salas de aula. Deixando claro, em salas de aula em que eu aplico a minha técnica de marketing. Porque se eu trabalho para você, vamos dar um exemplo, eu trabalho para o Pedro. E o Pedro não aplica as minhas metodologias de marketing. É claro que vai ser as dele. Então, eu sou funcionário dele, vai ter lá 7, 8, 10 alunos. Mas onde eu aplico as minhas, é sempre acima de 20, 30 alunos. Então, ok. Aí eu me aprofundei mais em entender os porquês. Tanto é que eu, sendo só professor, ano passado eu fiz meu primeiro espetáculo de final de ano. Sendo professor, só com os meus alunos. Eu não tenho uma escola de dança. Eu peguei os meus alunos,
pedi autorização dos locais onde eu trabalho, falei, posso fazer meu espetáculo? Acharam que não seria possível, eu lotei um teatro, e eu lotei o teatro mais do que escolas de dança que fizeram no mesmo local. Eu fiz no teatro no Shopping da Gávea, no Sim, sim. Teatro Antônio Van... até esqueci o nome do teatro, mas lá dentro do Shopping da Gávea. Depois eu posto o nome se alguém quiser ver, ou se alguém quiser ver que é verdade, vai no meu Instagram, tem um montão de foto lá. Sim, sim, então. Já que você falou já sobre o marketing, eu ia entrar nesse assunto aí mais à frente, mas eu gostaria que você falasse que algumas pessoas me perguntaram no decorrer da semana, e eu falei assim, eu vou perguntar ao Júlio, o que é rede de produtos? Antes, vou responder o que é rede de produtos. Denise Acori, acabou de entrar, uma honra tê-la A aqui. Denise Aquarino entrou. Um beijo, Denise. Isso. Então vamos Eu lá. também O que conheço, lá é no head de termo. produtos? Head de produtos é alguém que eu vou falar aqui tudo, usar um português bem claro para ficar bem fácil que todo mundo entenda. Mas existem muitos termos no marketing em inglês, antes de eu explicar o que é head de produtos, porque é da profissão, é do ofício, né? Mas eu vou falar que tudo posso falar em inglês, mas posso falar em português, claro, para que todos entendam. Head de produtos nada mais é uma pessoa que desenvolve produtos para uma empresa. A TDX é a minha empresa em sociedade com outros grandes profissionais. Um dos sócios é a Flávia Café do Dancing Brasil. Alguns devem conhecê-la de lá. Ela foi uma das coreógrafas e bailarinas do Dancing Brasil, programa da Xuxa na Sei. TV Record. Então ela é uma das minhas sócias. Existem outros, mas ela é das minhas sócias. Então o head de produtos é quem desenvolve produtos para essas empresas. No caso, eu desenvolvo para a minha empresa produtos digitais para o profissional de danças. Tá, já deu uma explicação. Eu gostaria que você falasse sobre a Think Dance Experience e também sobre o seu método de dança, Júlio Molina. A Think Dance Experience é uma coisa e meu método de aula é outra. Think Dance Experience é a empresa que a gente criou para desenvolver produtos digitais para o profissional de dança. O que são produtos? Ah, mas ela surgiu no coronavírus? Não, ela não surgiu nesse momento de pandemia, não. Eu já acompanho. Ela já Eu já existe. acompanho um tempo. Fala mais alto, não estou te ouvindo. Eu já acompanho um tempo, apesar de não saber pronunciar o nome, Experience. É isso. Essa empresa ela foi criada para desenvolver produtos digitais, bem antes da pandemia. Produtos virtuais e para desenvolver, fazer com que o profissional de dança tenha melhores resultados. Assim como eu consegui ter melhores resultados através do marketing, eu no meu Instagram e no Instagram da Think Dance Experience, nós compartilhamos esses conteúdos de graça para o profissional ter melhores resultados. É óbvio que, como uma empresa, nós criamos alguns produtos para vender, é óbvio. Mas existem várias aulas, vários conteúdos de graça na minha empresa para poder o profissional ser o melhor profissional de dança. Ele ter melhores resultados. Vou dar um exemplo. Ah, mas tem melhor resultado. A primeira professora que nós lançamos, existem outros resultados, já tem o Lucas Tel, que ele é também ele é também bailarino do programa da Xuxa, o Dancing Brasil. Mas vamos falar da primeira que a gente lançou, que é a Renata Bardazzi. Ela já dava aula online, mas como ela não sabia se comunicar bem com o seu público, ela não sabia Sim. quais os mecanismos que eu organizo, que eu crio tecnologicamente falando, para vender melhor a minha aula. Então ela não tinha bons resultados, na verdade ela tinha péssimos resultados com a aula dela online. Aí a TDX ofereceu os nossos serviços para ela. Em menos de 2 semanas, na verdade em 16 dias para ser mais preciso, na verdade dá um pouco mais de 2 semanas, 16 dias, ela conseguiu mais de 150 alunos. Um É salário como de se 9 mil fosse reais. um. Então, só É para como se finalizar, fosse. a TDX faz isso. Ela cria um produto para quem não tem ou melhora o produto de quem já tem. É Produto como se fosse um agenciamento, né, com uma consultoria, não é isso? poderia ser sim. Ah, tá falando numa linguagem mais que as pessoas entendam melhor. Sim. Agora, vamos falar, você entrou nas aulas online. Aulas online,
as vantagens e as desvantagens, a vantagem e a desvantagem, ou as vantagens e desvantagens, Tá, no seu pensar. Eu tenho o meu, mas é o momento. sim. Eu até esqueci de responder o que é o meu método. Só rapidamente, vou ser bem breve. Assim, O meu sim. método de aula, ele foi um método desenvolvido para trabalhar melhor tecnicamente as crianças. Eu julgo muitos festivais de dança no Rio de Janeiro. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, é que eu pedi para a pergunta da Denise. Então, eu julgo muitos festivais aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, já julguei mais de 40 festivais no Rio. Então, o que acontece? Eu vi alguns trabalhos que não me agradavam muito na dança urbana. E eu comecei a perceber que o meu também não era bom. O meu trabalho como professor. Então, o meu método, eu comecei a estudar melhores formas, melhores educativos. Comecei a criar alguns para trabalhar, desenvolver mais rapidamente a técnica das danças urbanas, das street dance norte-americanas nas crianças. Esse é o meu método. Tá, mas agora respondendo sobre as aulas online. Sobre as aulas online, as vantagens são inúmeras. Né? Foi isso que você perguntou, né? Quais as Oi. vantagens? Vantagens e desvantagens. Então, desvantagens, na verdade, é difícil identificar desvantagem, porque a maior parte são vantagens, mas uma talvez, vou começar pela desvantagem, que tem uma ou duas. É justamente a gente ainda não conseguir, quando eu digo a gente, eu falo pela maioria, não ter habilidades para lidar com o virtual. Mas eu lembro, essa é uma desvantagem. Mas já existem grandes estúdios fora do país de sucesso, com grandes nomes, com alguns dos maiores nomes da dança, né, dando aulas online. Então não é nenhum bicho de sete cabeças, como muitos acham e como muitos entenderam assim que começaram a dar aula online, porque não foi uma coisa, não foi uma opção dar aula online. A maioria está dando aula online por é o único caminho, não tinha outro, né? Estamos em quarentena, mas é um caminho bom, independente da quarentena. Então a única desvantagem talvez é essa falta de habilidade de lidar com a tecnologia dos profissionais. Agora a vantagem são muitas. Vou falar algumas, que eu consegui lembrar aqui de algumas. Por exemplo, quando você dá aula online, você tem a possibilidade de gravar, por exemplo, várias aulas. E através desse veículo que você transmite essas aulas, seja YouTube, Instagram ou um site próprio, enfim, você pode ter vários conteúdos gravados antecipadamente, o que te dá tempo para quê? Mais descanso para o profissional para produzir maiores conteúdos com mais qualidade. Essa é uma vantagem, Sim. uma delas. Outra, quando você dá aula online, você se vê dando aula, coisa que raramente a gente tem a possibilidade. Você já se viu várias vezes dando aula? A maioria tenho quase certeza que não. Então, se você dá aula online, você pode se ver dando aula, você pode se aprimorar dando aula, você pode se aperfeiçoar as suas técnicas, a sua metodologia, você pode avaliar com mais calma seus alunos. Pronto, já disse aqui umas 3 vantagens embutidas em uma. Mais outra vantagem. Numa sala presencial, física, digamos que você possa atender, sei lá, a sua sala é grandona, aí você atende 40 alunos. E se você colocar mais do que isso, talvez até fique difícil lidar com mais de 40 alunos. Vamos colocar assim. Numa sala virtual, você pode atender sempre. Um exemplo, a Renata Bardaz atende lá mais de quase 200 alunos. Online. Numa sala, não é isso? É virtual, quase 200 alunos. Então, na verdade, o aluno é um por um ali olhando, porque você divide o virtual com todo mundo, mas é uma pessoa te olhando. E você pode escolher um dia da semana para poder esclarecer dúvidas, aprimorar, ter uma técnica mais presencial com as pessoas, criar rotinas que interajam mais com eles, como, por exemplo, deveres de casa, né? Exercícios para eles desenvolverem, postarem nas suas redes sociais de preferência. Enfim, as vantagens são infinitas. Então, a maior vantagem, não sei se é maior, não sei. É importante ganhar bem, não é? Você acha que a Renata Bardaz está triste porque antes ela dava aula para 10, 15 e agora tem um salário de mais de 10 mil reais? Claro que ela está feliz, né, Como Júlio? professora? Ela não está. O Lucas Tel está indo pelo mesmo caminho. Daqui a pouco está com 100, 100 e pouco. Então, quer dizer, são vários professores que a gente está lançando, que o professor também está se lançando virtualmente, e daqui a pouco eles podem ter
centenas de alunos, um professor. Ah, mas isso vai prejudicar a escola? Não vai prejudicar a escola de dança, porque vai ter gente que vai querer somente aula presencial. Tem público para todas as áreas. Eu também acho, Júlio. Inclusive, eu não sei se você terminou de responder. Terminou? Sim, sim, sim. Tá. Desculpa, Inclusive, desculpa. Vantagem tem mais um monte, tá? Se entrar no meu Instagram, vão ter lá mais várias outras vantagens que eu coloquei lá. É só entrar nos vídeos. Hoje em dia é só vídeo de estudo, vai ler lá um montão. Tem muitas outras vantagens, mas a gente não pode falar até amanhã de manhã. O tempo é sagrado, né? mas senão nós teríamos o papo até de manhã. Isso. A Denise Aquarone está perguntando a importância da tecnologia, ela ser útil para nós agora, que nós estamos usando, e após pandemia. O que você acha disso daí? O que você diz? A Denise, tem uma pergunta da Denise, é importantíssima, é fundamental, uma profissional referência no país, com uma vivência, uma experiência absurda para colaborar com a dança. Mas vamos lá. A importância, né, ela diz a importância sobre as aulas A virtuais, né? utilidade, se teria como ser útil pós-pandemia. Aham, Acho que eu sim, estou sim. tentando subir aqui Sim, e não estou conseguindo. sim. É claro que a aula online é útil após pandemia. Por que é tão óbvio? Primeiro, ele dá a possibilidade do profissional de dança ter uma renda extra. Quando as aulas presenciais voltarem, claro, eu estou morrendo de saudade dos meus alunos, eu vou voltar para a aula presencial, mas a minha aula online vai continuar. Então, você tem Sim, a possibilidade do profissional de dança ter uma melhor remuneração. Por exemplo, a Renata Bardaz, ela não dava aula presencial, ela só dava já online, só que ela não tinha bons resultados. Então, quer dizer, ela vai somar o trabalho dela com a área física, presencial, na sala de aula, com o que ela está ganhando virtualmente, que é um salário excelente, com um professor. Olha o que a gente vai poder fazer se todos os professores, se todos, nunca serão todos, né, mas se muitos professores se qualificarem cada vez mais, entenderem quais são as formas de se comunicar aqui na rede social, na internet, quais são as estratégias para vender melhor a sua aula online e ter esse bom salário. Pô, é um sonho para mim. Ao contrário do que alguns pensam, tem aluno para todo mundo. Então a gente vê os nossos colegas de profissão com suas turmas bem lotadas, mesmo que seja virtualmente. E as presencialmente também, e as aulas presenciais também lotadas. É importante o profissional de dança ser bem remunerado. Então, após pandemia, é uma renda extra que comprova. Isso é um fator, mas tem vários. Vou citar também dois e vamos parar por causa do tempo. Mas uma outra vantagem é aquele profissional mais qualificado, ele vai ter a possibilidade de, por exemplo, ser reconhecido. Né? O exemplo que eu dei lá atrás, de ter julgado mais de 40 festivais aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha convite esse ano até quase o final do ano para julgar. É porque alguém reconhece o meu trabalho. Tá, mas na minha época não tinha nem internet quando eu comecei. Agora você tem a internet. Se você for um profissional, um professor qualificado e desenvolver um bom trabalho virtual, maiores oportunidades e uma forma mais democrática de oportunidades vai se ter com as redes sociais. Talvez alguns possam até não gostar justamente por essa democracia que vai acontecer. Se qualquer um, mesmo que não tenha padrinho, enfim, se ele desenvolver um bom trabalho dentro das redes sociais, da internet, quando eu falo redes sociais é porque as redes sociais são um importante veículo para a comunicação, para vender suas aulas online, tá? Mas não é só através dela, existem vários meios. Então, o que acontece? Esse profissional vai ter maiores chances de ser bem reconhecido, bem remunerado, ser valorizado, vai ter a oportunidade democrática de apresentar o que ele tem de conhecimento, compartilhar o que ele tem de conhecimento, e ele não vai depender de uma única instituição ou de um grupo seleto de pessoas. Não. A rede social democratiza. Assim como ela democratizou o sucesso, foi lá, vou dar um exemplo de outra área, né? Foi lá o Whindersson Nunes, criou um canal e ficou rico. A rede social e a internet e o marketing digital, tudo isso associado, democratiza o reconhecimento profissional. Ah, vai ter gente ruim se lançando? Mas isso aí tem no virtual, no presencial. Quem for bom, quem estudar, vai ter destaque. Eu acho assim, eu estou gostando muito dessa possibilidade. Eu recusei, eu confesso que no início eu recusei, quando eu vi as pessoas comentando, eu tentei
recusar. Agora eu estou amando, eu estou já buscando meios. Essa semana nós vamos até ter uma reunião. Sem você saber, vai vender uma reunião contigo essa semana, hein? Pode contar comigo. Eu e Pode Eduardo contar comigo por Torres. quê? Porque é um pensamento errado da dança, eu não sei se em todas as danças, mas nas danças de onde eu, por onde eu transitei, seja na dança urbana ou na dança urbana contemporânea, fazendo parte de vários espetáculos, alguns profissionais entendem que se você se destacar, ele vai ter prejuízos. E não é. Essa questão do digital é importante para até desmistificar isso. É democrático. Isso. Faça seu bom trabalho aqui e você vai ser reconhecido pelo aquele bom trabalho que você faz. É isso, não tem segredo. Na verdade, tem segredo. Estudar, mas não é segredo. Isso aí todo mundo já sabe. E o marketing digital é uma área como outra qualquer. Assim como eu falei, eu comecei, porque a gente demora, igual você falou, a gente demora às vezes a acreditar. Por quê? Porque é algo desconhecido. Mas o que acontece? Quando eu tinha lá 3 alunos e de repente não, com o tempo, eu fiquei anos no lugar com 3 alunos, 4 anos, 5 anos. E a turma não passava disso. 4, 5, 3, 4, 5. Quando eu comecei a aplicar o que eu estudei, comecei a aplicar. Não adianta você ter o conhecimento e não colocar em prática. Quando eu comecei a colocar aquilo em prática, a partir da minha rede social, a partir da minha leitura, né, que mudou um pouco. Antes eu estava mais interessado em aprender sobre dança somente, só que você fica limitado. Eu não tenho que aprender sobre dança? Tem que estudar e ler sobre dança, sim. Eu já fiz aulas de história da dança, eu já fiz, enfim, metodologias, várias outras áreas que não são especificamente a prática da dança. Mas quando eu comecei a entender como é que funcionava, e é uma outra coisa, marketing digital, existem muitos estudos baseados em estudos científicos. Existem eu falei muitos estudos, mas muitas técnicas baseadas, estratégias baseadas em estudo científico, né? Por exemplo, semana passada eu citei um exemplo do professor David Stromitz, que é um professor de psicologia de uma universidade lá na Flórida. Então quer dizer, não é uma mágica, não, é algo estudado. Dá para se aprender, dá para se aplicar, e é isso. Como eu já disse, quer estudar um pouquinho? Tá lá, entra no meu Instagram, é de graça. Tem um montão de coisa lá, e toda semana eu coloco pelo menos 3 vídeos de estudo lá. Eu estou acompanhando lá. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que já me perguntaram essa semana. Se eu tenho uma escola, eu já tenho um público. Eu tendo uma escola, eu já tenho um público. Mesmo acontecer o isolamento, o afastamento, eu já tenho aquele público ali. Mas caso eu não tenha uma escola, ambos precisam entender um pouco de marketing, ou estudar marketing. Mas eu tendo a escola, é mais fácil para eu manter aqueles alunos ali online. Agora, eu não tendo a escola, por onde começar essa estratégia de marketing? Boa, ótima pergunta. Né? É bom que você ao vivo, não tem papel aqui, não tem nada para que eu responda. Então vamos lá. Por onde que começa? Eu achei até que alguém pudesse perguntar isso mesmo, e acho que é a parte mais importante, né? Onde eu começo? Primeiro, pensa o seguinte: se você vai vender, trabalhar no mundo virtual, existe a primeira vitrine, existem várias, tá? Existem vários locais onde as pessoas vão te encontrar virtualmente. Mas tem aquele primeiro lugar que vão chegar até você. Vou fazer uma pergunta. Ronaldo, se alguém fosse te procurar hoje virtualmente, qual era o primeiro lugar que ela ia te encontrar? Para aí depois eu continuo minha pergunta. Continuo a responder. Qual é? O primeiro lugar que eu estou procurando o Ronaldo, achei o Ronaldo na internet. Qual o primeiro lugar que eu vou te achar? Nas redes, né? Oi? Nas redes, é isso. Sim, nas redes sociais. Mas não tem uma rede de sua preferência? Sim, claro, é o Instagram. Isso aí. Por exemplo, a sua é o Instagram? Isso, o Facebook e o Instagram, que são as duas, né? Essa foi uma professora, né? Qual o nome da professora que vamos falar o nome dela? Da professora que fez a pergunta. Oi? O nome da professora. Não entendi.
Foi uma professora, ela pediu que não falasse o nome dela. Então tá. É o seguinte, ela vai saber qual é essa rede social, ou vai escolher qual é esse lugar que é o primeiro contato que as pessoas vão ter com ela. O primeiro passo é começar a organizar essa rede social. Um exemplo, se você entrar no meu Instagram, que é a rede social que eu escolhi para me comunicar melhor falando do meu trabalho, os meus 2 Instagrams, eu amo minha família, eu amo animais, eu choro quando um gato se machuca, já chorei de verdade, mas na minha rede social não tem gato. Entende? Sim. Não tem minha família. Por que que não, ou quase, não tem não, minto. Quase não tem. Porque quando alguém for me procurar, eu quero que ela identifique de primeiro olhar quem sou eu. É o profissional, não é? O professor Júlio Molina. Se ela entrar Isso. num dos meus 2 Instagrams, ela vai de cara saber quem sou eu. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, se você não tem nenhum desses públicos, começar a dizer para os seus seguidores, para a sua audiência, para a rede social que você escolheu para ser essa sua primeira rede social, quem é você? Quem é o profissional Maria, Pedro, José? Esse é o primeiro passo. Esse é o fundamental. E aí você me pergunta, mas tem gente que tem um monte de rede social. Sim, eu também tenho. Mas com os algoritmos, como os algoritmos hoje funcionam nas redes sociais, é tanta informação, né? Sim, Como sim. os algoritmos funcionam hoje nas redes sociais, é quase impossível você conseguir crescer tão rapidamente. Então vai se tornar mais difícil ainda você produzir conteúdos de qualidade e relevante em todas essas redes sociais. É óbvio, se você tiver quem te ajude para administrar isso, ótimo. Bote todas as suas redes sociais que você utiliza efetivamente e comece a organizar esses perfis, mostrando quem é o seu profissional. Mas, mais uma dica. Como é que eu mostro isso? Mostrando conteúdos de qualidade. Você não é um professor? Apresente sua aula. Vou dar um exemplo. Você não é professor de criança? Apresente aulas, você dando aula para crianças. Mostre o diferencial que você tem dando aula. Porque todo professor, se não tem, deveria ter um diferencial. Sim. Como é que surgiu o meu método de aula? Voltando um pouquinho lá atrás, sendo bem rápido. Surgiu porque eu, como jurado, eu olhava os trabalhos de criança e não me agradavam. Às vezes eu lembro até que algumas diretoras falam assim, Molina, pega leve com as crianças, são crianças. na nota. Mas não me agradava. E depois eu comecei a perceber que o meu trabalho também não estava aquela coisa toda. Então o que eu fiz? Eu percebi que havia uma brecha no mercado. Então esse é o primeiro passo. Identificar quem você é, criando talvez o seu método. É uma das possibilidades. Meu método vai ter o diferencial X. Eu vou dar um exemplo. Eu estou dando para as pessoas. Eu trabalharei com idosos, desenvolvendo tal técnica específica para idosos. Não, eu tenho habilidade para desenvolver tal técnica com crianças. Isso. Se você não tiver o seu diferencial, aí fica mais difícil ainda. Mas o primeiro passo é mostrar quem você é. E mostrar quem você é, um dos passos é definir qual é o nicho que você vai trabalhar na dança. Quando eu digo nicho, não é balé, jazz, afro, danças urbanas, hip hop, não. Um exemplo, nicho. O Júlio Molina trabalha com danças urbanas, hip hop dance. Mas é hip hop dance específico para crianças, para o aprimoramento técnico e artístico de crianças. Hoje eu tenho quase que certeza que muitas mães, que são elas que são responsáveis pelos meus alunos, reconhecem que esse é o meu nicho de trabalho profissional, meu nicho profissional, né? Não é só dou aula de hip hop, isso é um nicho, não. É um nicho, sim, mas quanto mais você... Nicho, hip hop. Divide esse hip hop em partes. Nicho, balé. Divide esse balé em partes e olha a área que você pode desenvolver o melhor trabalho para o seu público. E assim, falando em dança infantil... Oi? Falando em dança infantil, para criança a pessoa já lembra, já vem na mente, Júlio Molina. Por quê? Esses dias fizeram um comercial, pouco antes da pandemia, com uma das meninas mais famosas da internet aí. Você não conhece que a gente não é garotinho. Mas assim, os jovens todos conhecem, que é o Planeta das Gêmeas. Eles têm milhões de seguidores.
Quando perguntaram para o coreógrafo, eu preciso de crianças habilidosas. Sabe o que? Foram perguntar isso, foram pedir crianças numa das maiores escolas de dança aqui do Rio, que talvez a maior. Foram fazer essa pergunta na Petit Dance. Sabe quem eles sim. ficaram? Os meus alunos. Que bom isso, hein? Por quê? Mas por que isso? Eu não estou falando por ego. Para te mostrar que, automaticamente, quando falaram de crianças, associaram as crianças com talento a mim. Ó, quem tem criança com talento para gravar esse comercial ou gravar esse clipe é o Júlio Molina. Não foi nem um trabalho para mim, não ganhei nada. Só indiquei as crianças, entendeu? Sim. Eu só indiquei as crianças. Mas por quê? Porque se você define o seu nicho bem, ó, eu vou ser isso. Eu sou o dentista que bota os dentes todos claros. Sim. Então eu quero aquele cara lá. Então, ó, é ele que é o cara que faz isso, que resolve aquilo. E tem uma infinidade, é só você parar, pensar e estudar para desenvolver essa área que você vai querer atuar, né? É importante. Falei pra caramba. Você está vendo aí? Você está vendo, Júlio? Perguntas, para mim não está aparecendo aqui as perguntas. Eu gostaria que as pessoas fizessem perguntas. Tem perguntas aqui sim, eu acho. Deixa eu ver aqui. Para mim não está aparecendo. Pode responder, caso você... Ah, tem pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta assim, interessante. Tem pergunta muito simples, falando sobre som, né? Som na aula. Como você consegue corrigir tudo? Senão a gente sai do tema. Vamos lá. Como você consegue corrigir tudo? Essa pergunta é o seguinte. Tudo, né? Tudo igual ela fez, eu acho que até em sala de aula presencial não é tão simples assim corrigir tudo. Mas o mais importante, Rosa G. Costa, o mais importante é você, né? O mais importante, Rosa, é você ir aprendendo e percebendo, criando soluções para os problemas que vão surgir. Você começa a dar aula virtual, né? Ou melhor, você começa a dar aula, seja para uma turma... Por exemplo, você está acostumado a trabalhar somente numa escola com sala fechada, espelho e tudo mais. Aí você vai para uma quadra que não tem espelho. O que acontece? Você desenvolve uma solução para aquele problema. Com o tempo, vai acontecer exatamente isso. Você vai começar a criar soluções para os problemas que vão surgir. A cada aula, você não aprende alguma coisa? A cada aula virtual, você também vai aprender alguma coisa e formas de solucionar o problema sem tocar no aluno, por exemplo. É óbvio que às vezes você tocando, corrigindo uma postura, um pé, um posicionamento de um pé, um posicionamento de braço, não tenho dúvida que presencialmente é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque todos nós estamos acostumados há 20, 30 anos a fazer isso dessa forma. Mas não significa... Mas você vai buscando meios, né? Oi? Você começa a habituar e começa a buscar meios. Começa a tornar habitual, né? Aham. Tem pergunta simples que uma outra menina fez sobre o som. É a mesma coisa, eu coloquei meu som na primeira aula de várias formas. E fui percebendo com os alunos. Aí, tá bom assim? Pronto, hoje o som que eu dou para eles, eles acham excelente. É assim que a gente vai conseguindo corrigir. Você vai pedindo a alunos, orientando os alunos. Quanto mais tecnologia você entender, melhor você vai conseguir ajudar seus alunos. Por exemplo, o problema era o piso. Faz o tablado. Né? O problema era o linóleo. Faz o linóleo e recomenda esses alunos a terem aquele quadradinho para a aula dele, particular. É uma saída. Você está entendendo? É o que eu já estou começando a pensar para mim, entendeu? Não, é isso. Você vai vendo o problema. Se eu for falar que todas as soluções, é quase impossível. Mas você vai identificando o problema e criando soluções para aqueles problemas. Uma barra, tem barra móvel. O linóleo, compra o linóleo em pedacinho, não é caro. O aluno vai ter que ter. Vai fazer parte do equipamento dele, vamos colocar assim, dos equipamentos dele de aula. Né? Assim como quem vai escalar, não leva lá aquele negócio para ele escalar. Quem vai fazer uma aula virtual vai começar a ter que ter seus equipamentos. Um exemplo, uma coisa que quem dança, vou falar específica da dança urbana, as pessoas usam joelheira, né? E é um equipamento até um pouco caro, se você for comprar uma joelheira de qualidade. Uma joelheira de qualidade é bem mais caro que um pedaço de linóleo, entendeu? Então é isso que a gente tem que ir fazendo, a gente vai se adaptando às
A realidade, né? vai solucionando os problemas de acordo com o que você vai identificando. Você ensinou de uma maneira, não entendeu? Um exemplo, quando eu quero passar exercícios específicos dos pés, eu nem me filmo mais. Eu boto a câmera no meu tripé bem baixinho, na altura dos meus pés, e vou explicando as transferências de peso. Eles vão me ouvindo bem e vão vendo só enxergando os meus pés. É uma forma, por exemplo, de você corrigir melhor os movimentos. Se ele te enxerga com o corpo integralmente na tela, aqui está só da metade para cima. Mas se eu estou aparecendo meu corpo todo na tela, vai ficar mais difícil do aluno reconhecer e corrigir aquele pedaço ali. Outra coisa, quer ver uma coisa que eu já faço? Hoje em dia, em alguns exercícios, eu peço até a ajuda dos pais. Olha, então nem tudo é problema. Às vezes a solução de um problema vira uma coisa boa. Olha o pai, esse dia, aconteceu isso ontem. Olha o pai participando da aula do filho dele. Um pai ajudando, o pai ajudando o filho a dançar. Isso aconteceu ontem. Falei, pai, dá para ajudar assim? E eu orientei ele como é que ele colocava a mão, em que lugar que ele colocava a mão da coluna do aluno, em que lugar que ele colocava a mão na cabeça. Pronto. As soluções vão aparecendo, Rosa. Obrigado pela pergunta, Rosa. Rosa _ Costa. Rosa é do Rio de Janeiro e mora em Natal. Eu conheci Rosa há anos dançando aqui no Rio, vi Rosa dançando, depois fui ser minha professora em Natal. Excelente professora, excelente ser humano. Tá, mas a melhor resposta... Falei pra caramba sobre a Rosa, sobre a pergunta da Rosa, na resposta da pergunta da Rosa, mas a melhor resposta é o seguinte, de acordo com cada problema que vai aparecendo, você vai criando... Você viu que eu dei um monte de solução aqui, né? Falei pra caramba. Você vai criando as soluções. Se você é um profissional experiente, você vai fazer como eu fiz aqui, ontem, ao vivo e na hora, ao vivo. Pai, ajuda assim, assim, assim. Funcionou. Entende? Funcionou. Agora é óbvio. Quando acabar a quarentena, ninguém vai viver a vida inteira de aulas online. Por exemplo, você tem uma turma lá lotada de aulas online, 150, igual já tem. A gente já tem professor no nosso sistema com mais de 200 alunos. O dia que essa pessoa der um workshop ao vivo, imagina ela encontrando todos esses alunos. Foi isso que eu pensei, Júlio. Eu estava pensando nisso daí, eu já estou pensando lá na frente já. Online não é problema, é solução. Isso. É renda, é solução. Tem muito benefício, existem muitos benefícios com a aula online. Agora, o maior problema da aula online é, se você tinha sala vazia presencial, não é porque você foi para online que ela vai encher. Você vai ter que entender de marketing, das tecnologias, das ferramentas digitais, para poder vender bem essa aula. E assim, Júlio, é o que eu penso, não estendendo muito, porque para a gente tem outras perguntas aqui, deve ter pessoas querendo fazer perguntas, mas busca parcerias, tem técnicos, tem pessoas da área que são bailarinos como você. Eu pergunto, eu perturbo as pessoas dentro, por exemplo, as redes sociais. Eu não sou bom, mas aí o Miquel está aqui me ajudando, tem o Valber que me ajuda da casa dele, monta a sala para mim, e eu vou lendo, eu vou pesquisando, vou aprendendo com essas pessoas, o que eu não sei, eles vão me ajudando. Sim, sim. O que acontece é que, como eu já disse anteriormente, as pessoas se assustaram, porque a verdade ninguém é um erro, né? Falar ninguém. Mas raros eram os profissionais que tinham habilidade de lidar com a tecnologia. Eu lembro que há um tempo atrás, eu conversava, alguns 3, 4 anos atrás, porque já estava estudando marketing já tem pelo menos uns 4 anos. Então o que acontece? Eu estava já inserido nesse mercado e falei sobre as aulas online. Automaticamente uma professora de balé logo recuou e veio com 1 milhão assim, né? Com, digamos, pedra nas mãos. Né? Muito... Sim. E eu entendo, eu até acho que ela tem alguma razão de estar preocupada, e tem que estar preocupada. Com o toque, né? Porque as pessoas querem o toque, querem tocar no aluno. Está correto, está correto. Olha só, eu preciso fazer alguns agradecimentos aqui, e nós vamos andar um pouco mais rápido, porque eu queria que as pessoas, que você respondesse algumas pessoas aí. Eu tenho que agradecer a Denise Aquarone,
o Colegiado Estadual de Dança do Rio de Janeiro. A Denise é presidente do colegiado, e se alguém quiser palestra com a Denise, é só entrar em contato lá no Instagram da Denise. Palestra sobre o Plano Estadual de Dança, que a Denise saca muito disso daí. A Agência Lumine, a Karen, ao Miqueias, que está aqui me ajudando, a Arte e Cultura, a Patrícia Castro, ela está aqui junto com a gente. Consultoria, elaboração de projetos culturais, enquadramento nas leis de incentivo, tudo com a Patrícia. A SWS, que é o Reinaldo Sassuí, que é o meu irmão, que é ramo da construção civil, ao Valber Guimarães, que é o design gráfico, gerenciamento de páginas, que isso é muito importante, tá? Ao Bazar Barbosa, que é o Marcão daqui de Seropédica, que me ajuda muito, doces, sucos, refrigerantes, tudo para estabelecimento comercial. E a RD Produções, que sou eu, quer produzir seu evento, converse com o Ronaldo. Então, Júlio, eu gostaria que você falasse, eu estou fazendo um curso e fala muito sobre as hashtags na hora de você publicar algo, tá? A importância das hashtags, que você desse uma simplificada, mas falasse alguma coisa. Falar sobre redes sociais e hashtags é algo muito longo, mas vamos lá, vou tentar resumir o máximo. O mais importante, acho, das hashtags é o seguinte, é você usar de acordo com a sua profissão. Não adianta você colocar lá, por exemplo, você sabe que love deve ser uma das palavras mais ditas no mundo, né? Love. Vamos usar a pronúncia correta, love. Né? Amor em inglês é muito dito, mas se você colocar essa hashtag numa postagem sua de dança, contrário do que você está imaginando, você pode atrair muita gente, sim, mas o Instagram também pode te bloquear, entendeu? Ele pode te dar um shadow ban, que é justamente tipo um bloqueio para você não aparecer mais, você vai ser menos visto, digamos assim. Então, o ideal é você usar hashtags de acordo com a sua rede social, para você justamente ser mais visto. O que eu diria sobre rede social é tão longo, mas acho que a principal ferramenta das redes sociais não é a hashtag. É sim você entender, a gente não, acho que é importante falar sobre isso, quais são as ferramentas profissionais de venda que há dentro das redes sociais. Estudem isso. Eu estou querendo, inclusive, criar um curso de graça sobre isso. Porque, por exemplo... Então, a gente quer conversar contigo sobre isso daí. Esse curso é para a galera. Já vamos começar a trabalhar em cima disso aí, que eu acho isso muito interessante, Júlio. É como que você vende, né? Quando eu digo vender, não é impulsionar nem promover. Impulsionar e promover não é anunciar, tá? Impulsionar e promover, você só se comunica com nas redes sociais, seja Instagram, né? No Instagram é escrito promover, no Facebook é escrito impulsionar. Você vai se comunicar basicamente com as pessoas já próximas a você. Quando você anuncia, você se comunica com o cara lá do Amapá ou da China. Se você souber fazer um direcionamento do seu anúncio de maneira correta. Caso você não saiba fazer um direcionamento... e olha que eu não estou falando nada em inglês, gente. Estou falando as palavras que, no mínimo, que tem que ser dita. Se você não souber fazer um direcionamento correto, um mapeamento demográfico, por perfil, por profissão, você vai só gastar dinheiro com anúncio à toa. Mas, se você anunciar de maneira correta, eu te garanto 100%, 1.000.000%. É mais barato e mais caro do que você mandar fazer 3.000 panfletos e jogar eles na rua. Eu sei como é que é. Então, Júlio, uma pergunta aqui por exemplo, nos nossos colegas, você sabe, as escolas, né, que tem escolas, geralmente é assim, ele é professor, ele é o coreógrafo, que geralmente o professor é o coreógrafo, ele é o secretário, ele é o faxineiro, ele faz tudo na escola dele. Eu estava até conversando com uma amiga minha sobre essa situação, tá? E acaba você se atrapalhando, não é? Nessa questão do marketing. Você acha que precisa, você aconselha a contratar alguém, uma empresa para
para gerenciar a página da escola, fazer o marketing da escola. Eu acho. O que você acha? Eu não tenho que achar. Eu pergunto a você nesse momento. Então, eu vou te explicar agora. Ó, entre você contratar um profissional de marketing de verdade, mesmo que não seja comigo, vai no meu Instagram, vai no meu site, estuda e aprende você. Porque é mais importante que aprenda você. Porque, primeiro, se o profissional de marketing for bom, ele já está contratado por uma grande empresa. Então, ele não está no mercado. Então, se ele for muito bom, ele está trabalhando para uma grande empresa. Então, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Eu recomendo você estudar marketing e pelo menos aprender o mínimo. Agora, você tem uma empresa, uma escola de dança igual, né? Vou falar de escola de dança que eu conheço. Com 1.000 alunos, 500, 600, 700, 800, eu trabalho em escolas que tem até mais. Vamos lá. Aí essa escola, é óbvio que essa escola, a diretora, talvez não seja responsável pelo marketing. Talvez não. Certamente ela não será a responsável pelo marketing. Porque ela tem já renda suficiente para bancar esse profissional. Mas vou te dar um exemplo vivo. As grandes empresas que eu conheço de dança, e até outras áreas também, o diretor estudou marketing. Eu tenho vários professores que estão dentro do meu grupo de estudo que estudaram marketing e contrataram o seu profissional lá. Por quê? Porque ele tem que entender o mínimo. Agora, se você é professor, aí é 100% de obrigação. Estude você. Vai ser mais barato, vai ser mais eficiente, porque, repetindo, se o profissional de marketing for muito bom e ele não for da dança, ele está trabalhando para alguma grande empresa. Mas nós convivemos com as escolas, assim, com muitas escolas que têm 100, 120 alunos. Então, desculpa te cortar. Então, a diretora dessa escola com 100, 200, 150 alunos, estude ela marketing. Ela pode até colocar a responsabilidade para um outro, para um coordenador dela. Mas ela tem que saber coordenar, não é isso? Mas ela tem que saber pelo menos o mínimo. Ela tem que entender pelo menos o mínimo de marketing. É fundamental. Para não achar assim, é só opinião sua? Vou dar um exemplo para você agora, para as pessoas assim, esse cara está se achando. Tá, é só opinião minha? O professor que mais vendeu no Brasil nos últimos anos, o professor que mais vendeu no Brasil nos últimos anos, sabe quem é o responsável pelo marketing dele? Ele mesmo. Ele vendeu mais de 5.000 aulas no último curso que ele lançou. 5.000 alunos. Sim. Sabe o que é isso? Eu não conheço ninguém de dança que chegue nem perto. Nem a maior escola do Brasil que eu conheço, ou entre as maiores. Conheço a maior do Rio. Não chegou perto disso. E ele que desenvolve. Aí ele cresceu muito. Adivinha o que aconteceu? Contratou 150 pessoas? Não. Hoje ele trabalha com um irmão. Quer pesquisar se eu estou falando a verdade? O nome dele é Mairo Vergara. Ele não é professor de dança, ele é professor de inglês. Mas não importa, é um professor, não é? O Miqueias aqui, o meu técnico aqui que me ajuda, conhece ele. Então, o Miqueias em marketing digital, ele fica enlouquecido, ele ama. Então ele sabe que eu estou dizendo a verdade. O professor, aí a pessoa que já é desacreditada de tudo da vida, ela já está, não acredita em nada. Ela vai falar assim, mas é de inglês. Gente, o inglês é tão desprezado no Brasil quanto dança. Menos... Traz para a sua realidade, não é? Você pode trazer para a sua realidade. Isso. Menos de 5% da população brasileira fala inglês, fluente. Então, não é algo... nossa, não. Ele foi lá, era um professor, ganhava mal, desenvolveu o método dele. Inclusive, ele aplicou uma das técnicas que eu já falei aqui hoje. Foi a principal técnica dele para vender aula. Foi a primeira que eu falei lá nesse ao vivo aqui. Olha lá, que é o marketing de conteúdo. Tem no meu Instagram também dicas de marketing de conteúdo. É a principal estratégia que ele usa no marketing dele. Ele deu uma palestra, ele falou sobre isso. Qual é a sua principal estratégia, Eli? Marketing de conteúdo. Então, Júlio, as perguntas que as pessoas fizeram, que não conseguimos responder, você não conseguiu responder, elas podem estar enviando lá para o seu direct, não é isso? Pode, fica à vontade. Tá ótimo, tá ótimo.
Tem alguma pergunta aí que você queira responder de alguém aí? Porque nós estamos caminhando para o final. Deixa eu... E eu gostaria de dizer que vai estar, que eu estou gravando aqui e vai estar lá no meu canal, tá, Júlio? Essa live vai estar no canal, as pessoas podem acompanhar lá. deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Uma escola comentou que se eu desse um curso seria sensacional. Esse curso eu quero fazer de graça, né? A escola Dançarticia. Ah, é Dançarticia. Teresópolis. Acho que é Teresópolis. É a Hebe. É a Hebe ou é a Kelly Nogueira? Eu quero fazer isso de graça mesmo, tá? Como é que você faz? Esse curso seria como você faz um anúncio, por exemplo, no Facebook. Como é que você cria para ele ser mais eficiente? Online é difícil, Júlio, para a gente programar isso daí? Sim, a ideia é fazer online mesmo, né? A ideia é fazer online. Para poder justamente atender o maior número de pessoas possíveis. Júlio, você Só que eu não faria pode falar. aberto, né? Eu faria um grupo fechado. Só quem se inscrevesse para poder. Porque pode ter gente que às vezes não tem nada a ver, tá ali só para. Quem tiver realmente interessado em entrar numa sala fechada, virtual, e a gente. Porque aí também tem tempo, não fica uma hora, faz a pergunta que quiser e Sim, colabora como quiser. Precisamos conversar sobre festivais online. Ok, ok, sim. Denise. A Denise, Olha só, sim. a gente está Os caminhando festivais para o final. a gente A nem gente está falou sobre. caminhando Desculpa. Nós não falamos sobre festival online, né? Isso. Eu gostaria de conversar sobre isso em outro momento com você também. Então, a gente está caminhando para o final. O Instagram corta, Sim. né? E eu quero gravar aqui. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Eu já te agradeço, você, Júlio, pela disponibilidade. Sempre que a gente convida, você está aberto, é flexível para atender. Agradeço ao público também por estar aqui nos acompanhando um sábado, né? Uhum. E todos estão em casa e, como eu disse, vai estar lá no meu canal, tá? E já está lá na minha bio, eu tenho o link do canal. Você gostaria de deixar alguma mensagem para a galera? A mensagem é: estudem marketing, porque vocês vão vender mais a sua dança, vão conseguir mais sucesso com isso. E se você tiver mais sucesso, se o Ronaldo tiver mais sucesso, se eu tiver mais sucesso, se o seu colega tiver mais sucesso, tem espaço para todo mundo e dá para muita gente ser bem sucedido, porque a dança é uma das atividades mais praticadas no Brasil. E obrigado, Ronaldo, pela oportunidade. Obrigado você, Júlio. E essa semana eu vou estar te passando um zap para conversarmos, tá? Que eu estou com trabalho aí, estou com Denise, tem trabalho com Dudu e precisamos de um apoio aí, tá bom? Amanhã é Flávia Burlini, tá? Amanhã estarei aqui no Instagram com Flávia Burlini às 19h30, conversando sobre produtos, projetos de dança em época de isolamento, que a Flávia está cheia de novidades aí, está trazendo várias novidades, aí vamos conversar amanhã, tá bom? Obrigado, Lacerda.Tales. Obrigado. Agradecer algumas pessoas aqui. Obrigado, Bela.Alonso.oficial. Obrigado, Kelly Nogueira 2014. Obrigado, Dançarte Ciad, tudo junto. Denise Aquari, principalmente. Estou falando sobre o nome correto, Denise? Depois me diz. Denise Aquari. Aquarone. A Aquarone? Thales é de Aquarone? Semped, Denise Aquarone. Aquarone. Aquarone, corrigindo. Denise Aquarone. Linde.off. Obrigado a todos e até a próxima, Ronaldo. Muito obrigado por tudo, tá? Tamo junto. Valeu, valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Amanhã. Como é que é? Vai encerrar. Encerrar em vídeo? Deixa eu ver como é que você faz.